Alta criminalidade e insegurança pública preocupam cidadãos em Luanda numa altura em que a Polícia Nacional assinala hoje 49 anos de existência. Casa das Leis acolhe o colóquio sobre Parlamento e a Constituição. Temos ainda desporto e a atualidade internacional. Boa tarde. Começa agora o Hoje Notícias. Ora, muito boa tarde. Foram abertas aqui em Luanda as jornadas de educação ambiental e saúde que visam sensibilizar a comunidade sobre a importância da saúde pública e a preservação ambiental por meio das palestras, exposições e ações práticas. Apenas 25% dos resíduos produzidos em Angola são inseridos no sistema econômico, número considerado insuficiente dada a produção anual de lixo no país. O presidente da Associação Nação Verde, Nuno Cruz, destacou a necessidade de se desenvolver ações de consciencialização ambiental e saúde com vista a se preservar o ambiente. Nós gastamos anualmente, e ainda segundo os dados da Agência Nacional de Resíduos, 100 milhões de dólares para retirar os resíduos de um ponto para o outro. Não fazemos valorização, que é preocupante. Sabemos que os resíduos hoje já podem ser fonte de recursos para muitas famílias, ou seja, já é fonte de receitas para muitas famílias, mas é preciso que se promova a educação ambiental, é preciso que se promova conscientização a nível das comunidades sobre a importância da valorização dos resíduos sólidos urbanos. É preocupante. Em alusão ao Dia de Estilos de Vida Saudável na Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral SADC, o Instituto Médio de Economia de Luanda, IMEL, recebeu durante 4 dias mais de 200 estudantes e professores que participaram em ações de educação ambiental e saúde com vista a desenvolver a consciência ecológica e prática de uma vida saudável. A diretora de marketing da Refriango, Tânia Jardim, disse que é urgente que os munícipes saibam separar os resíduos sólidos. Educamos mais de 20 mil estudantes e professores com estas iniciativas sobre a necessidade de fazer a separação dos resíduos, a preocupação de porque é que nós temos que os separar para que eles possam ter uma outra vida. Hoje em Angola ainda não temos a reciclagem no seu círculo completo. Por outro lado, o secretário permanente da CNU, Alexandre Costa, garantiu que o país gastaria menos caso o lixo fosse tratado de maneira adequada, pois os custos com a deslocação seriam amortizados e compensados se os resíduos fossem reinseridos no sistema econômico através do seu reaproveitamento. A colocação dos ecopontos foi de forma estratégica também colocada ao longo das escolas existentes a nível da província de Luanda, e os resultados que nos foram chegando apontam sim que há uma grande afluência de resíduos que são depois recolhidos e que depois merecem também o tratamento por via do nosso parceiro Nação Verde, para além daquilo que já é feito nas comunidades e na cidade como um todo, né, através dos catadores de resíduos. Nós continuamos a fazer o trabalho de consciencialização de estudantes, mas também da população no geral, porque a recolha de resíduos não ocorre só nos estabelecimentos, nas instituições, muito pelo contrário, nós vamos às comunidades. Há muitas iniciativas do género que também concorrem para o mesmo fim. O princípio é único, é criarmos um ambiente saudável, erradicarmos ou mitigarmos os principais problemas que acolhem a nossa sociedade, e nós hoje vivemos que é a cólera. Naturalmente que nós nos associamos a estas ações e vamos criando também dinâmicas para que estes problemas possam ser resolvidos. Não é? No entanto, Nuno Cruz apelou à população para que sejamos agentes de mudança com a adoção de estilos de vida mais saudável e sustentável. Estes eventos impactam, ou seja, assumem um papel preponderante na nossa sociedade, tendo em conta os desafios que nós estamos a enfrentar, quer com o ambiente, quer com a saúde humana. Sabemos que a proteção do ambiente é preponderante para vivermos num
ambiente sadio, não poluído. Angola enfrenta um desafio enorme com a gestão dos resíduos sólidos urbanos. Segundo dados da Agência Nacional de Resíduos, Angola gera 25 milhões de toneladas de resíduos ano. 60% desses resíduos vão parar aos aterros sanitários, menos de 5% são reciclados e o restante não tem qualquer tipo de tratamento. E estes resíduos que não têm qualquer tipo de tratamento causam efetivamente um impacto negativo ao ambiente e à saúde das pessoas. A jornada de educação ambiental termina nesta sexta-feira com uma campanha de limpeza e catalogação dos resíduos sólidos no Cascal do Buraco, zona da Teixeira, em Luanda. A atividade acontece sob o lema Promovendo estilos de vida sustentável através da educação. Saiba agora que o ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, assegurou em Cabinda que a situação do fornecimento regular de água potável à província está salvaguardado e que estão igualmente ultrapassados os constrangimentos resultantes da falta de produtos químicos. As dificuldades que a província de Cabinda enfrentava em termos de fornecimento de água tratada por conta da falta de produtos químicos fica ultrapassada. A garantia foi dada pelo ministro da Energia e Água quando falava durante a visita de trabalho à estação de captação de Sassazau. João Batista Borges disse que a má qualidade de água que passava nas torneiras era resultado da falta dos produtos químicos. Agora, os técnicos vão trabalhar na melhoria do tipo de água a ser consumida. O constrangimento neste momento não é a produção de água, portanto nós estamos aqui em Sassazau, a estação funciona perfeitamente na sua capacidade nominal. O problema que vivemos é a rede de distribuição. Por quê? Porque Cabinda cresce, todos os dias já novas áreas habitacionais, mais casas e etc. E é preciso estendermos a rede de distribuição. E nós estamos a trabalhar no âmbito de um programa do Banco Mundial para expandir as redes de distribuição em toda a zona da cidade de Cabinda. Cabinda e Landa, que são, digamos, os dois pontos atendidos por esta rede de distribuição de água. Para além disso, temos depois alguns outros sistemas mais pequenos, como o sistema de Fortaleza, que precisa de ser reabilitado e nós vamos tratar de visitar já de seguida. Temos o sistema do Bucuzau, que é outro sistema antigo que também precisa neste momento de algumas obras de reabilitação, que é também outra preocupação. E depois temos o Belize. O Belize é um sistema que funciona normalmente, tem a necessidade também de expansão da rede de distribuição. A governadora de Cabinda, Susana Abreu, destacou a necessidade da população consumir água tratada para se evitar problemas de saúde. Vimos que a questão da água, estamos num bom caminho. Portanto, a questão que nos mais deixava-nos com alguma inquietação era a questão dos produtos químicos. Portanto, temos produtos para o tratamento da água. Lembrar aqui que a nossa água vem da captação do rio Chiloango. Ali uma necessidade de poder despoletar um mecanismo de tratamento eficiente para que a água possa chegar às casas dos cidadãos bem tratada e própria para o consumo. Os problemas da distribuição de água potável em Cabinda ficam ultrapassados com o esforço dos técnicos da Direção das Águas. E durante o ano de 2024 e os primeiros 2 meses deste ano, as forças de segurança do país apreenderam mais de 17 mil milhões de litros de combustíveis contrabandeados. O prejuízo causado aos cofres do Estado, no período em referência, ultrapassa os 4 mil milhões de kwanzas. Estes dados foram apresentados nesta quinta-feira na reunião dos titulares dos órgãos que intervêm na administração da Justiça, que analisaram aqui em Luanda a situação processual dos crimes de contrabando de combustíveis e a mineração de criptomoedas.
A reunião serviu para analisar as questões processuais e também as consequências jurídicas do contrabando de combustível e mineração de criptomoedas. Durante o ano de 2024, as Forças de Defesa e Segurança apreenderam mais de 17 mil milhões de litros de combustíveis a serem contrabandeados. Os dados foram divulgados pelo diretor de Investigação e Ilícitos Penais, comissário José da Piedade. Neste momento, com todo o trabalho, o incremento das ações operativas, nós estamos com um número que se situa aí mais de 17 mil milhões de litros de combustíveis apreendidos. Podemos dizer que os prejuízos causados aos Estados são de mais de 4 mil milhões de kwanzas. O lucro que os contrabandistas conseguiram tirar deste prejuízo causado ao Estado são de mais de 24 mil milhões de kwanzas. Esses são os dados estatísticos que eu posso apresentar relativamente ao trabalho desenvolvido. Mochico, Zaire e Lunda Sul são as províncias que mais preocupam os órgãos do Ministério do Interior, pelo que apresentam um maior número de tráfico de combustível. As províncias que têm maior preocupação relativamente ao contrabando de combustível é a província do Zaire, a província da Lunda Norte, a província do Mochico. São essencialmente estas, mas é um fenómeno que nós vimos observando fundamentalmente ao longo das províncias fronteiriças do norte do país, o leste e o sul. O diretor de Investigação e Ilícitos Penais, comissário José da Piedade, disse também que o lucro fácil tem sido um dos motivos para os criminosos ingressarem nestas práticas. Em primeiro lugar, dizer que é a apetência ao lucro fácil, pessoas que pensam que fazem do contrabando de combustíveis um modo de vida. O preço que temos do combustível aqui no nosso país é manifestamente inferior ao preço que é praticado aqui nos países vizinhos. Outro ponto discutido nesta reunião foram as apreensões feitas dos estaleiros de mineração de criptomoedas. Até o momento, o país registrou 21 processos, com destaque para Luanda, com 14 processos. A nível nacional, foram abertos, só em Luanda, 14 processos. Mas 14 processos que envolvem qualquer coisa como 16 a 17 centros de mineração de criptomoedas. Mas a nível nacional já temos informação de haver mais processos, devemos andar à volta de 21 processos a nível nacional, em que estão a desmantelar centros ou unidades de mineração de criptomoedas. Esses processos, naturalmente, têm uma certa complexidade, porque a matéria é relativamente nova, são crimes informáticos, por assim dizer, e que envolvem alguma expertise técnica por parte dos operadores de justiça. E nesta reunião fizemos também aqui um acerto no sentido de promover a formação de todos os operadores de justiça. A reunião dos titulares dos órgãos que intervêm na administração da justiça foi conduzida pelo venerando juiz presidente do Tribunal Supremo, Joel Leonardo. A Polícia Nacional comemora hoje 49 anos de existência. Por ocasião da efeméride, o Ministro do Interior, Manuel Homem, presida a cerimónia solene das celebrações do órgão que tem a missão de assegurar a ordem e tranquilidade públicas, a prevenção da criminalidade, a proteção das fronteiras e a execução da política de segurança nacional. O Mandela Silva tem mais informações. Mandela, boa tarde. Vamos ao resumo do que acontece no Instituto Superior de Ciências Policiais e Criminais, Osvaldo Serra Vandunem. Boa tarde e um boa tarde extensivo a toda a audiência. 49 anos de Polícia Nacional que está a ser comemorado aqui na Escola Policial Osvaldo de Jesus Serra Vandunem, com alguns cursos que também estão a ser então encerrados neste momento. Mas nós, para mais informações sobre o assunto, nós vamos à conversa com o subchefe Mateus Rodrigues para mais informações sobre o assunto. Muito boa tarde, Subinspetor Mateus Rodrigues. Polícia Nacional, 49 anos, 1976-2025, a proteger a soberania nacional. Sim. Sob o lema Polícia Nacional de Angola, 49 anos, na garantia da ordem e tranquilidade públicas, estamos a presenciar o ato central das comemorações
Portanto, após termos realizado várias atividades a nível de todo o território nacional, eis que chega o principal ato. Portanto, o ato central que está a ser presidido por Sua Excelência o Ministro do Interior da República de Angola. Nesta altura também estão a ser encerrados 2 cursos policiais. Sim. O ato central contempla o encerramento de 2 cursos, o 20º curso básico de polícia, o curso de técnica e táticas de investigação criminal e um conjunto de situações ou de cerimonial policial e outras atividades que marcam este 49º aniversário. O objetivo é de reforçar a coesão no seio do efetivo e também a polícia poder aproximar-se mais dos cidadãos que protege. Nessa altura, então, qual é o conselho que deixa os recém-formados? Bom, os recém-formados vão começar uma nova etapa da sua vida, uma etapa muito difícil, que exige muita disciplina, muito cumprimento, mas nós estamos aqui para os orientar. Muito obrigado, subcomissário Mateus Rodrigues, que falava então sobre esta atividade dos 49 anos de Polícia Nacional, que foi então instituída em 1976, 2025 faz então 49 anos, com encerramento também de 2 cursos, onde formandos estão a ser instruídos para a legalidade da pátria. Mas para mais informações sobre este assunto, caro ouvinte e telespectadores, vão então poder acompanhar com mais incidências nos próximos serviços noticiosos da Rede Girassol, com imagens de Luís Domingos. Mandela Silva, boa tarde. Boa tarde, Mandela Silva, no Instituto Superior de Ciências Policiais, Osvaldo Serra Vanduni. O Presidente da República defendeu nesta quinta-feira mais trabalho e o consequente aumento da produção interna, medidas que, segundo o chefe de Estado, vão permitir a estabilidade do Kwanza, a moeda nacional. O João Lourenço, que falava depois de inaugurar a Casa do Kwanza, localizada na Zona Económica Especial, na província de Zicolo e Bengo, referiu-se ainda ao combate à corrupção, que para o chefe de Estado depende da seriedade das pessoas e da punição exemplar dos atos por parte de quem de direito. A corrupção é uma certeza, mas não apenas em Angola. A constatação é do Presidente da República, João Lourenço, que defendeu nesta quinta-feira que não existe país do mundo que tenha acabado literalmente com a corrupção. Para o titular do Poder Executivo, o que não pode haver é a impunidade, ou seja, o Presidente João Lourenço entende ser importante que aqueles que forem apanhados na luta contra a corrupção não beneficiem de nenhum tipo de impunidade. A corrupção, ela existe, os corruptos não precisam de conhecer esta instalação, não precisam de passar por aqui. E hoje, digamos, o roubo é feito até estando apenas à frente de um computador ou mesmo de um simples telemóvel. Portanto, não tem nada a ver. O combate à corrupção depende da nossa determinação em procurarmos extirpar de uma vez por todas este mal, que nunca acaba. Diga-se de passagem, a corrupção existe em todos os países do mundo. Agora, o que é importante é que não haja impunidade. Portanto, nunca ninguém disse que vamos acabar com a corrupção em Angola. Isso é uma luta quase que inglória, porque não existe país nenhum que tenha conseguido fazer. O que é importante é que todos aqueles que forem apanhados na malha da luta contra a corrupção não beneficiem de nenhum tipo de impunidade. O Presidente da República voltou a falar da estabilidade da moeda, tendo sinalizado que ela depende do aumento da produção nacional. A força do Kwanza depende da força da nossa economia, daquilo que nós produzirmos. Às vezes há quem pense que a estabilidade do Kwanza depende simplesmente de uma varinha mágica, quando não é assim. Portanto, já lá vão os tempos em que nós tínhamos uma taxa de câmbio que era invariável, portanto, independentemente do que a gente produzia, a taxa era fixa. Nas economias de mercado isso já não acontece, é o nosso caso. É o caso das economias de todo o mundo, praticamente. As taxas são variáveis e elas dependem de um conjunto de fatores,
também não só da produção, mas sobretudo da produção, sobretudo do produto interno bruto, daquilo que o país consegue oferecer para o consumo da indústria, o consumo das populações. Em declarações à imprensa, depois de ter feito a inauguração da Casa do Kwanza na Zona Econômica Especial, o Presidente da República disse que a infraestrutura vai conferir maior proteção e dignidade à moeda nacional. Esta infraestrutura estava a fazer falta. As funções que vai desempenhar eram realizadas em condições muito precárias no próprio edifício central do Banco Nacional de Angola. Precárias não apenas do ponto de vista de acomodação do pessoal que lá trabalhava, de conforto, mas sobretudo precárias do ponto de vista de segurança. Como sabem, a moeda tem a ver com a nossa própria soberania e, portanto, proteger a nossa moeda não é fácil, mas é importante e necessário. Num gesto de reconhecimento das valências da Casa do Kwanza, o Presidente da República, João Lourenço, disse que o empreendimento constitui para o país um motivo de alegria e de orgulho no ano em que completa 50 anos de independência nacional. E depois de inaugurar a Casa do Kwanza, o Presidente da República orientou o Conselho de Ministros, reunião que apreciou nesta quinta-feira o projeto de decreto presidencial que aprova o plano urbanístico da cidade aeroportuária do Icolo Ibengo, designado ICB Aerotrópolis. Na reunião daquele órgão colegial do Presidente da República, estiveram igualmente em análise temas relacionados aos Ministérios das Finanças, Justiça e Direitos Humanos, Urbanismo e habitação, transportes, educação, cultura e ainda relações exteriores. De acordo com o comunicado da reunião orientada pelo Presidente da República, João Lourenço, com a aprovação deste plano, pretende-se estabelecer um novo centro logístico de serviços, focando-se nas iniciativas da agenda do Aeroporto Verde e adotando uma abordagem sustentável. Visa ainda projetar uma Angola do futuro que atraia investimentos e posiciona o país como líder na conexão de África aos mercados globais, oferecer uma oportunidade única para a nova província do Icolo Ibengo, com a definição de uma trajetória evolutiva. Pretende-se ainda atrair investimento estrangeiro e, através da promoção de novas iniciativas no campo da investigação e educação, criar empregos para os atuais e futuros moradores do Icolo Ibengo, em linha com o crescimento econômico projetado até 2050. No domínio dos transportes, o órgão colegial apreciou o projeto de decreto presidencial que aprova o Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil, documento que contém disposições gerais de segurança emanadas da Convenção sobre Aviação Civil Internacional. Na sessão desta quinta-feira, o Conselho de Ministros apreciou ainda no domínio da cultura o projeto de decreto presidencial que aprova o Plano de Apoio e Promoção da Cultura 2025-2027, Planacult, instrumento que visa apoiar e promover a cultura no âmbito do processo de unidade nacional, da preservação da sua diversidade e do desenvolvimento econômico e social. No domínio da educação, apreciou o projeto de decreto presidencial que aprova a política do livro escolar, diploma que tem como objetivo garantir o acesso equitativo aos livros escolares dos alunos durante a realização do processo de ensino-aprendizagem. Foram também apreciados para sua remissão à Assembleia Nacional alguns diplomas do Ministério das Finanças, a destacar o projeto de decreto presidencial que aprova a lei do Código de Impostos sobre o rendimento de pessoas coletivas, a lei da alteração e republicação do Código Geral Tributário relativamente à cooperação bilateral. Aquele órgão apreciou, entre outros, o acordo de cooperação científica, técnica, educativa e cultura entre os governos de Angola e do Brasil, o acordo de geminação entre as províncias de Luanda, em Angola, e a cidade de Busan, na Coreia do Sul.
A aplicação da inteligência quântica no setor corporativo foi o tema central de um workshop realizado em Luanda. O evento reuniu gestores, empresários e profissionais de diversas áreas para explorar novas abordagens sobre liderança, tomada de decisões e inovação estratégica. De forma gratuita, esta iniciativa vai se estender em todas as províncias do país ainda este ano. Com um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo, compreender os princípios da inteligência quântica pode ser um diferencial estratégico para empresas e líderes. Durante o workshop, a instrutora Cristina Faria apresentou conceitos que unem ciência, comportamento humano e gestão empresarial. Trazemos uma abordagem que acreditamos que é a abordagem que Angola precisa, que não trabalha na rama, trabalha ajudando sempre das situações e é de facto a ferramenta ideal para uma mudança de mentalidade. Porque permite ir à raiz das situações e porque acreditamos que nada aqui em Angola é possível sem haver essa mesma mudança de mentalidade. A inteligência quântica nos permite ver a realidade de forma mais ampla, trabalhando aspectos como intuição, criatividade e consciência coletiva dentro das organizações. Quando estamos a liderar pessoas, temos que procurar entender melhor como fazê-los trabalhar da melhor forma. Eu aprendi que, às vezes, ser líder, né, ou ser chefe, nós temos que trabalhar para quem trabalha para nós. Então, nada melhor do que conhecer novas ferramentas para conseguirmos chegar e fazer as pessoas entenderem melhor como devemos trabalhar nas instituições onde nós trabalhamos. Os participantes tiveram acesso a ferramentas e técnicas que podem ser aplicadas no dia a dia corporativo para melhorar a performance individual e também a coletiva. Mas trabalhamos em parceria com outras especialidades, a psicologia, a terapia da fala, pediatria do desenvolvimento, pedopsiquiatria. Decidi participar porque é moda e é tendência nos últimos tempos. Falamos de inteligência quântica, né? Que ao mesmo tempo está associado à inteligência artificial, que tanto uma como a outra, os dois têm aí um resultado positivo naquilo que são as coisas que nós não conseguimos controlar. As coisas que estão dentro do nosso subconsciente e que se nós trabalharmos essas capacidades internas, ou seja, inconscientes que estão dentro de nós podemos vir a ter sucesso na vida. Ao final do evento, os participantes destacaram a importância de iniciativas como esta para impulsionar a inovação e o desenvolvimento empresarial em Angola. Vamos agora ao primeiro intervalo da tarde. Quando voltarmos, vamos falar sobre desporto e também atualidade internacional. Fique por aí. Olhamos agora para a maior manifestação cultural. O Governo Provincial de Luanda informa que a Avenida Dr. António Agostinho Neto, Nova Marginal de Luanda, o trânsito está totalmente interditado desde a noite de ontem, medida que vai durar até 5 de março, devido à realização do Carnaval de Luanda, edição 2025. A interdição abrange o troço entre a Rotunda da Quinanga e o Hotel Bahia, onde vai ocorrer o desfile do Carnaval. O Governo Provincial de Luanda lamenta os eventuais transtornos e apela à compreensão e colaboração dos automobilistas, recomendando também o cumprimento rigoroso da sinalização temporária e das orientações dos agentes reguladores de trânsito. Vamos continuar a falar desta festa, que é também cultura. Olhamos agora em direto para o que está a acontecer neste momento na Nova Marginal de Luanda. Susana Ângelo, boa tarde. Tudo a postos para o primeiro dia de desfiles, que será já amanhã? Boa tarde, Alberto Capitão. Boa tarde, extensivo também aos nossos telespectadores. Está a máquina a ser afinada para que amanhã, então, arranque esta Festa da Cultura. Como disseste bem, sim, é amanhã que vamos começar a dançar o Carnaval. Serão 3 dias aqui na Nova Marginal de Luanda. Ao todo, 39 grupos vão passar por este tapete. Desses 39, apenas 38 estarão aqui a disputar o grande título como grande vencedor da edição
edição 2025. Uma edição de resto também especial porque estamos a completar os 50 anos de independência e é ao dançar o carnaval neste espírito, num carnaval de antiguidade, da modernidade, que estarão aqui os grupos a desfilar. Já estivemos também a acompanhar alguns grupos, alguns ensaios que dizem estar preparados e vêm com tudo para mostrar o que de melhor tem a nossa cultura. Aliás, é isso mesmo que é o carnaval, é uma manifestação cultural. E nós vamos muito rapidamente conversar com Tatiana de Moraes Mbuta, é diretora da cultura da província de Luanda. Senhora diretora, tudo a postos, vemos ainda aqui uma movimentação afinada a máquina para que amanhã começamos a dançar o carnaval. Muito boa tarde, Susana, e a todos os telespectadores da Rede Girassol. É verdade, hoje e até provavelmente até amanhã ao meio-dia vamos indo afinando os últimos detalhes, como disse bem. Temos as tribunas todas montadas, são mais de 4.500 lugares. Nós temos na parte de trás das tribunas uma pequena praça de alimentação e do lado da Kinanga também. Temos 4 parques de estacionamento, nomeadamente no interior do Memorial Agostinho Neto, ao lado da Imprensa Nacional, que nós denominamos Parque Saneamento, e em frente ao Hotel Bahia, a Chevron. Em frente à Chevron temos um outro parque de estacionamento onde encabem mais de 2.000 viaturas, e ainda temos o parque de estacionamento da Baía de Luanda, onde nela cabem mais de 800 viaturas. Portanto, estamos com algumas limitações porque, como podem verificar, esta avenida Dr. António Agostinho Neto, conseguimos acompanhar algumas obras, e essas obras limitaram também o parque de estacionamento e a habitual feira de alimentação que nós, na verdade, sempre tivemos em frente ao Hotel Bahia. Nós este ano não vamos ter esta feira, mas de resto está tudo conforme, estamos mesmo já a fazer os últimos acertos. Neste momento estamos a ver a montagem, viemos acompanhar a montagem das baias, o som está montado, as empresas estão a ajudar-nos com a ativação das marcas e não só, e o trabalho está a caminhar a bom porto. Com esta limitação da feira da alimentação, estamos a falar de quantos já inscritos? Termina também hoje, ou terminou hoje as inscrições para os feirantes? Já terminaram as inscrições, neste momento estamos a fazer a indicação dos lugares aos feirantes. Nós neste momento temos um registro de feirantes que controlamos, cerca de 50 feirantes, porque na zona da Kinanga temos os moradores que depois também se tornam feirantes e à frente das suas portas também procuram fazer algum dinheiro, fazer algum negócio, mas daqueles que nós recebemos, devido mesmo à limitação da zona que já fizemos referência, temos poucos feirantes nesta edição. Diretora Tatiana, também aqui uma edição especial, 50 anos de independência, é uma edição de muita responsabilidade. Alguma inovação? Bom, a inovação cabe sempre aos grupos. Da parte da comissão organizadora, o que é que trazem de especial para esta edição dos 50 anos? Nós estamos a trabalhar afincadamente para podermos apresentar um carnaval jamais visto. Estamos precisamente a procurar trazer ou a criar condições para que esta avenida, esta pista, esteja muito mais iluminada do que das edições anteriores. Felizmente também conseguimos ter muito apoio da parte das empresas privadas. Nós vamos ver aqui uma mistura de cores e muita luz, felizmente, mas essa grande responsabilidade da surpresa cabe aos grupos. Os grupos também temos estado a conversar com eles
e prometem que vão trazer coisas também jamais vistas. E como disse bem, este Carnaval dos 50 anos sim é de muita responsabilidade. Estamos a falar de meio século de muita luta, de muitas conquistas também, e nós esperamos aqui que os grupos carnavalescos, ao tocarem os seus tambores, não toquem só, que o som dos tambores não seja só de festa, mas de muito orgulho do trabalho que tem sido feito e vai continuar a ser feito. Já mesmo para terminar, diretora Tatiana, e é um aspecto que tem estado a fazer falta no Carnaval, os blocos de animação regressam para a edição de 50 anos de independência? Por muito que tentamos, que até preparamos, mas ainda enfrentamos limitações financeiras, né, como é uma situação conjuntural, né, e não conseguimos, infelizmente, este ano não vamos ter um bloco de animação, mas vamos ter a presença do público em massa, porque o acesso aqui à Nova Marginal, amanhã, sábado, domingo e na segunda-feira, o acesso é livre. Não vamos ter aqui dias em que vamos cobrar o acesso para o público. Obrigada. Tatiana de Moraes Mbuta, diretora da Cultura da província de Luanda. Não é nesta edição de 2025 do Carnaval que regressam os blocos de animação. Falamos do bloco verde, do bloco branco, do bloco vermelho, que também já desfilaram muito aqui na Nova Marginal de Luanda, na Praia do Bispo. Mas, de resto, disse aqui Tatiana de Moraes que está tudo a ser afinado para uma grande festa e manifestação cultural nos dias 1, 2 e 3. Portões abertos, será tudo gratuito, entrada gratuita, não vai precisar de pagar absolutamente nada para ver os 39 grupos que vão desfilar nesses 3 dias de folia no intrudo da nossa capital. Susana Ângelo, a partir da Nova Marginal de Luanda, o essencial desta festa que começa amanhã com a classe infantil. Boa tarde. Boa tarde à Susana Ângelo e os momentos que antecedem ao desfile da classe infantil na edição 2025 do Carnaval de Luanda. Ora, o 1º de agosto reconheceu nesta quinta-feira o parque, ou o porquê, no caso o parque do pavilhão multiusos de Luanda para o superclássico do basquetebol angolano e africano. A Juventude Agostina realizou o último ensaio antes do desafio desta sexta-feira, frente ao Petro de Luanda, líder da primeira fase do Campeonato Nacional da Bola ao Cesto, Unitel Basket. A projeção dos ataques rápidos foi uma das situações mais trabalhadas pela equipa técnica militar, comandada por Lazare Adingono, nesta quinta-feira no pavilhão multiusos de Luanda. O técnico dos Caragós sublinhou que estão a trabalhar para a vitória, apesar do adversário ser o Petro de Luanda. Entramos na segunda fase e entramos confiantes e o grupo está a trabalhar para nos apresentarmos bem à procura da vitória. Então amanhã é um outro jogo da segunda fase e vamos procurar sair vitorioso. Mesmo estando a orientar uma equipa bastante jovem, Lazare Adingono, de 46 anos de idade, subscreveu a possibilidade de conquistar o campeonato nacional no fim da temporada. Milton Valente e Bamba Cissé, que trabalham com a turma militar, não irão ao jogo pelo facto de não estarem devidamente inscritos para a prova. São bem-vindos o reforço, então nós temos que trabalhar com o reforço que temos. Esse não é diferente para o 1º de agosto, nós trabalhamos com a juventude. Estamos cientes disso, mas essa juventude é uma juventude muito ambiciosa e nós temos que fazer tudo para tudo com que essa juventude consiga alcançar os seus desejos, o nosso desejo que é vencer o campeonato. Recordo que o duelo entre o 1º de agosto e o Petro de Luanda acontece nesta sexta-feira, 18 de fevereiro, no pavilhão multiusos de Luanda, às 18 horas, para mais uma ronda da segunda fase do Unitel Basket 2024-2025. Continuar na senda das vitórias no Unitel, no caso no Campeonato Nacional de Basquetebol, para tal terá de bater o eterno rival o 1º de agosto, nesta sexta-feira, em duelo referente à 3ª jornada da segunda etapa da prova. Os campeões nacionais e africanos afinaram a máquina petrolífera para não faltar combustível, rumo a mais uma vitória nesta segunda fase do Unitel Basket. Depois
de terem conseguido 15 vitórias na fase regular e 2 na fase de grupos, fazendo 17 no total. O timoneiro tricolor, Sérgio Valdeomilhos, sublinhou que está focado na conquista do 18º triunfo. Valdeomilhos sabe também que será um duelo muito difícil pelo facto de não ter conhecimento se a equipa adversária reforçou-se ou não para esta etapa. Yo creo que el 1 de agosto también se va a reforzar, ¿no? Ahora todos los equipos se van a reforzar, entonces por eso decía que el partido de mañana es diferente, porque tampoco sabemos qué jugadores van a estar y tenemos que estar muy preparados para eso. O espanhol de 57 anos de idade garantiu igualmente que o tempo que os seus jogadores tiveram ao serviço da nação angolana não afetará em nada no desempenho da sua equipa no encontro desta sexta-feira no pavilhão multiusos de Luanda. No va a dificultar nada y lo que tenemos es que intentar hacer las cosas lo mejor posible y bueno, son elementos que tienes que tener en cuenta en la competición y nada más, ¿no? Pero nosotros jugamos a nivel de conjunto y queremos seguir jugando a nivel de conjunto. As duas equipas estão com 2 vitórias cada nesta segunda fase do Campeonato Nacional Sénior Masculino da Bola ao Cesto Unitel Basket. A ronda 18 do principal campeonato de futebol do nosso país, disputado nesta quarta-feira, produziu 15 golos, com o derby de Benguela entre o Isaac e o Iliete a registrar 4 golos. No clássico do futebol nacional, disputado no estádio 22 de junho, o 1º de agosto, levou a melhor sobre o Interclube, ao vencer por 2-1. A quarta-feira, 26 de fevereiro, foi repleta de derbys, como o encontro entre o Isaac de Benguela e o Iliete, com a turma de Zeca Amaral a conquistar os 3 pontos de forma fácil, ao derrotar a Escolinha por 3-1. Aliás, foi a partida com o maior número de golos. Nas terras do Bago Vermelho, o Carmona empatou sem golos com o Santa Rita de Cássia. Esta foi a única partida da jornada que não houve golos. Em Benguela, a Académica voltou a perder pontos, desta vez diante do 9º classificado, o Desportivo da Lunda Sul. No Mochico, o Bravos do Maqui, que estava moralizado depois da vitória diante do São Salvador, foi surpreendido em casa, no Mundunduleno, ao empatar a 1 com o Luanda City. E os militares da Frente Sul, o Desportivo da Huila, somaram os primeiros pontos na segunda volta do Xirabola, com vitória em casa sobre o Cabo Escorp do Palanca pela margem mínima de 1-0. Na Lunda Norte, a turma liderada por Muniz Frank alcançou o 4º lugar da tabela, fruto da vitória diante do Libolo. Já na cidade de Mbanza Congo, o São Salvador de Flávio Amado perdeu com o Petro de Luanda por 1 sem resposta. Feitas as contas, a jornada 18 produziu 15 golos. O Petro de Luanda lidera o Gira com 46 pontos. Já o Isaac de Benguela continua na cauda com 9 pontos somados. O avançado do Iliete de Benguela, Caporal, é quem mais marca e lidera a lista dos goleadores com 15 tentos rubricados. Vamos a mais um intervalo. Voltamos daqui a pouco para outras de atualidade informativa. Volta para a última parte das notícias. O Papa Francisco continua a recuperar-se satisfatoriamente, segundo os serviços de comunicação do Vaticano. Este é um dos assuntos da atualidade internacional, onde destacamos também as críticas do presidente brasileiro às políticas de Donald Trump. O Papa Francisco passou a noite tranquilamente e agora descansa, lê-se na curta mensagem desta manhã. Na noite de quinta-feira, a Santa Sé revelava que o Papa continua a melhorar, no entanto, dada a complexidade do quadro clínico, são necessários mais dias de estabilidade clínica para haver um prognóstico. Devido à hospitalização contínua do líder da Igreja Católica, a audiência jubilar deste sábado, 1º dia de março, foi cancelada. O Papa Francisco, de 88 anos de idade, foi hospitalizado no dia 14 de fevereiro, na sequência de uma pneumonia nos pulmões. O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, criticou as políticas adotadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas áreas da economia, saúde e clima, numa reunião preparatória da Cimeira dos BRICS.
Sem mencionar diretamente, o líder norte-americano Lula da Silva disse que a atual escalada protecionista na área de comércio e investimentos reforça a importância de medidas que busquem superar os entraves à integração econômica dos países emergentes e defendeu que aumentar as opções de pagamento significa reduzir vulnerabilidades e custos. A presidência brasileira está comprometida com o desenvolvimento de plataformas de pagamento complementares, voluntárias, acessíveis, transparentes e seguras, acrescentou o presidente brasileiro numa resposta velada às ameaças feitas por Trump de taxar os membros dos BRICS, grupo de economias emergentes fundado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, caso esses países avancem em iniciativas para substituir o dólar por moedas locais e outras alternativas de pagamento em transações comerciais. O encontro do BRICS, realizado em Brasília, é o primeiro dos chefes de delegações do Fórum de 2025 sob a presidência brasileira e que servirá para discutir a agenda da Cimeira de Líderes, marcada para os dias 6 e 7 de julho, no Rio de Janeiro. O presidente chinês Xi Jinping reconheceu que a economia da China continua a enfrentar muitas dificuldades num artigo difundido hoje por um órgão oficial nas vésperas da sessão anual do Parlamento chinês, que se realiza na próxima semana. Atualmente, o impacto adverso das mudanças externas agravou-se e a economia chinesa enfrenta muitas dificuldades e desafios, escreveu Xi Jinping num artigo publicado na revista do Partido Comunista Chinês. Mas devemos também reconhecer que os fundamentos econômicos da China permanecem sólidos, com muitas vantagens, forte resiliência e potencial real, ressaltou o líder chinês. As condições favoráveis para o crescimento a longo prazo e a trajetória global positiva não se alteraram, acrescentou Xi Jinping. Milhares de representantes de toda a China estarão reunidos a partir da próxima semana para dar início à grande sessão legislativa anual do país, um dos acontecimentos políticos mais importantes do ano. Os líderes chineses deverão elaborar medidas em resposta ao anúncio do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, de impor taxas alfandegárias adicionais de 10% sobre as importações chinesas. A Arquidiocese de Luanda prepara o jubileu dos 100 anos de nascimento do cardeal Dom Alexandre do Nascimento, marcado para amanhã, 1 de março. A celebração acontece na paróquia de São João Paulo II e visa perpetuar a figura de Dom Alexandre, falecido no ano passado. 15.000 fiéis é o que se espera na paróquia de São João Paulo II, no município de Talatona, para a celebração dos 100 anos do único cardeal do país, Alexandre do Nascimento, falecido em setembro de 2024. Fazer da memória de Sua Eminência luz para todo sempre é o objetivo do jubileu dos 100 anos de uma das mais importantes figuras da Igreja Católica em Angola, sinalizou em conferência de imprensa o reitor do seminário e coordenador das celebrações, Padre Salvador Pereira. Queremos perpetuar com este sinal de gratidão, porque se o cardeal estivesse vivo, nós faríamos que o cardeal sentisse que está com a sua comunidade, a comunidade no qual ele entregou toda a sua vida, toda a sua história. Ele foi para nós uma vela que se gastou para que os outros tivessem luz. Então é isto que nós queremos perpetuar. Uma festa que transcende os cristãos católicos. É de todos, afirmou o padre Salvador Pereira, que confirmou estar em todas as condições de segurança acauteladas. Dirigimos o convite ao SICA, que é Conselho das Igrejas Cristãs de Angola. Uma das representações de outros países, nós falamos da Diocese de São Tomé, que o bispo já está cá. Temos as condições criadas que é para acolhermos os fiéis que aí vão ocorrer para viver este momento de fé. Temos as condições criadas, por isso é que escolhemos alguns pontos que é para facilitar a mobilidade dos fiéis até ao local da celebração. Nós temos, a nível da igreja, temos a UGAL e os escuteiros que vão fazer asseguramento. Mas o asseguramento reforçado estará a cargo da Polícia Nacional. A celebração de 1 de março é antecedida das vésperas solenes que acontecem esta sexta-feira na Sé Catedral Paróquia da Nossa Senhora da Conceição. A celebração do jubileu de 100 anos de cardeal Dom Alexandre do Nascimento acontecer amanhã a fechar o Hoje Notícias, edição de sexta-feira. Daqui a pouco tem desporto na rede. Boa tarde, fique bem.